Olha que beleza. Vamos continuar falando do abolicionismo penal. Eu parei no último bloco falando a respeito que a teoria do abolicionismo penal, essa teoria sustenta o afastamento do direito penal para a resolução dos conflitos sociais. Então vamos na observação que eu trago no nosso material. Enquanto o direito penal máximo pugna pela ampliação do controle estatal, que é o hiperpunitivismo, então entenda, o direito penal máximo é quando trata da teoria das janelas quebradas, né? Lei antiterror, crimes hediondos. Então, enquanto o direito penal máximo pugna pela ampliação do controle estatal, hiperpunitivismo, o abolicionismo penal sustenta sua eliminação. A meta do abolicionismo é o desaparecimento do sistema penal. Para esse modelo de sistema criminal, os conflitos devem ser solucionados por meios não penais, como, por exemplo, a reparação civil, o acordo, a arbitragem e o perdão. Pegou aí o que a teoria prega? Vamos para o garantismo penal. Expressões sinônimas do garantismo penal: direito penal mínimo, minimalismo penal ou direito penal do equilíbrio. Está escrito aí, Cláudio. Está escrito aí no seu material. Expressões sinônimas do direito penal mínimo, minimalismo penal ou direito penal do equilíbrio. Quem foi o idealizador desse garantismo penal? Coloca aí. Foi o italiano Luigi Ferrajoli. O idealizador desse garantismo penal foi o italiano Luigi Ferrajoli. Direito, na sua obra Direito e Razão. Na sua obra Direito e Razão. Essa teoria, coloca aí a observação, coloca aí. Essa teoria sustenta que o criminoso, essa teoria sustenta que o criminoso não deve ser visto como objeto da investigação, mas como sujeito de direitos. Vou repetir, essa teoria sustenta que o criminoso não deve ser visto como objeto de investigação, mas como sujeito de direitos. Vamos lá. O garantismo penal pugna pela mínima intervenção penal e máxima intervenção social. Você acha que esse garantismo penal é o que a gente adota hoje? É o que a gente adota hoje. Então vou repetir. O garantismo penal pugna pela mínima intervenção penal e máxima intervenção social, em oposição ao movimento da lei e da ordem. Qual é esse movimento da lei e da ordem? Qual é esse movimento da lei e da ordem? É quando trata a respeito do maximalismo penal. Viu, Cacau? É quando trata do maximalismo penal, do direito penal máximo. Direito penal máximo é aquele movimento da lei e da ordem, da teoria das janelas quebradas. Então presta atenção, o garantismo penal pugna pela mínima intervenção penal e máxima intervenção social, em oposição ao movimento da lei e da ordem e também ao abolicionismo penal. Propõe a aplicação do direito penal apenas e exclusivamente como última ratio. Então é o que a gente adota hoje. O direito penal como a última ratio. Depois que fracassa todos os outros ramos do direito, você chama o todo-poderoso direito penal. O direito penal é como se fosse um pitbull. Você não vai usar o pitbull para tudo, você vai usar o chihuahua do direito civil, o pincher do direito administrativo. Vai lá, chihuahua, vai lá resolver, vai lá, pincher, vai lá resolver. Aí tem uns bacê, que é aqueles COFAP, né? Bacê.
Vai lá, bacia do direito de trabalho, resolve. Aqueles linguicinhos. Então, o pitbull aqui, o todo-poderoso direito penal, depois que todos os outros ramos do direito fracassam, é que você vai chamar o todo-poderoso o quê? Pitbull. O todo-poderoso direito penal. Como a última raça. Ou seja, somente quando for imprescindível, ante o fracasso dos demais ramos do direito e das instituições sociais na solução dos conflitos. Pegou aí? Direito penal máximo. É o direito penal deve ser a regra. O que é o direito penal máximo? O direito penal deve ser a regra. Abolicionismo penal. O que prega o abolicionismo penal? Não dá direito penal. Exatamente. Não deve existir o direito penal. Direito penal mínimo ou garantismo penal? O direito penal deve ser exceção. Qual dos três nós adotamos? O direito penal mínimo. O direito penal mínimo ou garantismo penal. O direito penal deve ser exceção. Então, se cair na sua prova, qual dessas três aqui que a gente adota, você já sabe que é o direito penal mínimo. Relembrando agora, o garantismo penal e princípio da proporcionalidade. O garantismo negativo, veda-se o excesso do Estado. Garantismo positivo, veda-se uma proteção deficiente da coletividade. Beleza. Vamos para a nossa lista de exercícios. Vamos pegar agora a nossa lista, nossa velha senhora aqui, lista de exercícios. Vamos pegar o primeiro exercício. Vamos lá, Terezinha. Vamos pegar o primeiro exercício, que é a prova de escrivão da Polícia do Distrito Federal de 2013. Vamos resolver o nosso primeiro exercício. Vamos lá. Jurandir brasileiro foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas. E ali cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. Então vamos colocar. Jurandir, brasileiro, foi para os Estados Unidos. Foi traficar drogas. Chegou lá nos Estados Unidos, foi preso em flagrante, foi processado, foi julgado, condenado a 6 anos de prisão. Pegou? É o que a sua questão está falando. Jurandir brasileiro foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas. E ali cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. Pelo mesmo crime, também foi condenado no Brasil. Então aqui no Brasil, Jurandir também foi processado, foi condenado por esse crime. E ele pegou quantos anos? 10 anos e 2 meses. Então, pelo mesmo crime, no Brasil ele foi condenado a 10 anos e 2 meses. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir no Brasil não poderá ser maior do que 4 anos e 2 meses. Certo ou errado? E aí? A questão fala que o Jurandir brasileiro saiu do Brasil. A questão não fala para onde que ele foi. Eu coloquei Estados Unidos. O Jurandir saiu do Brasil, foi fazer um tráfico internacional de drogas. Lá ele foi pego em flagrante ali, foi investigado, processado, condenado. Pegou 6 anos de prisão. Pelo mesmo crime, no Brasil ele foi processado, condenado a 10 anos e 2 meses.
Por que ele foi processado lá fora e foi processado aqui no Brasil também? Por quê? Por que vocês acham? Que ele foi processado em um país que ele estava praticando crime e processado no Brasil. Para evitar o quê? Para evitar a impunidade. Impunidade. É crime no Brasil? É. Então vai ser processado no Brasil. É brasileiro? É brasileiro? Tráfico internacional de drogas é crime no Brasil? Foi processado no Brasil. Foi processado no país de origem? Lá também era tráfico? Era tráfico. Foi processado. E aí? Lá nos Estados Unidos ele ficou 6 anos preso. Saiu da cadeia, voltou para o Brasil. Então o cara está lá nos Estados Unidos, ficou 6 anos preso, passou 6 anos e voltou para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele tem que ficar mais 4 anos e 2 meses preso? Porque no Brasil ele foi condenado a 10 anos e 2 meses? E aí? Ele tem que ficar quanto tempo preso no Brasil? Nada. Por quê? Porque lá fora ele cumpriu o quê? 100% da sua pena. 100% da sua pena. Agora, se ele não tivesse cumprido a totalidade da sua pena, estou mudando o exemplo. Se ele não tivesse cumprido a totalidade da sua pena, se ele tivesse cumprido 5 anos, ele teria que ficar quanto tempo preso no Brasil? 1 ano? Não, eu acho que ele completava os 10 anos. Aí ele teria que completar os 10 anos e 2 meses. Ele teria que ficar os 5 anos e 2 meses preso. Entendeu a diferença? Lá fora ele cumpriu a totalidade da pena, então ele não pode ficar mais tempo preso. Agora, se lá ele ficou um tempo preso, mas não foi a sua totalidade da pena, não foi a totalidade da pena, e chegou no território brasileiro, ele vai ter que agora cumprir o resto da pena. Pegou? Bizu? Beleza. A questão está certa ou está errada? Questão número 1. Está certa ou está errada? Está errada. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir do Brasil não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses, certo ou errado? Errado, porque no Brasil ele não tem que ficar nenhum dia preso. Pegou? Pegou? Errado. Questão número 2 aí do seu material. Questão número 2. Você levou o material aí? Pela teoria da atividade. Vou apagar o quadro. Vamos ler a questão número 2. Questão número 2. Pela teoria da atividade ou do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva, certo ou errado? E aí, Teresa? Tá certo? E aí, Cacau, tá certo? Eu acho que tá certo. Pela teoria da atividade. Pela teoria da atividade. O pincel tá fraco aqui. Mas é o do resultado. Pincel tá fraco aqui, mas vamos lá. Tentar melhorar. Da atividade eu acho que tá errado.
O macete está aqui, ó. Tá errado. O que é a teoria da atividade? O que é? E aí? Pela teoria da atividade ou do resultado, a questão fala. Tá errado. Pela teoria da atividade ou do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Tá errado. Ele está querendo saber o que? O lugar do luta. Luta vem de lugar. Para eu saber o lugar em que foi cometido o crime, eu vou adotar qual teoria? Da ubiquidade. E a questão falou que para eu descobrir o lugar do crime, eu tinha que adotar qual teoria? Da atividade? Da atividade ou do resultado? Não foi isso? A questão não falou isso? Percebeu a diferença? Questão número 2. Agente CESIP. Pela teoria da atividade ou do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Lugar do crime? Teoria da ubiquidade. E o tempo do crime? Tempo do crime. Eu vou adotar qual teoria? Da atividade. Então chegou na sua prova, escreva luta. E lembre que o L é de lugar, o U é de ubiquidade, T é de tempo e o A é de atividade. Bom, se o tempo do crime fosse o resultado, se o tempo do crime fosse a teoria do resultado, uma pessoa menor de idade, a pessoa tem 17 anos e 11 meses, foi lá e deu um tiro na Terezinha. A Terezinha ficou 60 dias na UTI. Terezinha ficou 60 dias na UTI. Lembrando que o cara que deu tiro nela tem 17 anos e 11 meses. Depois de 60 dias, a Terezinha faleceu. Esse cara aqui que tinha 17 anos e 11 meses no momento que disparou o tiro, no dia que ela morreu, ele tem quantos anos? 18 vezes. Ele tem mais de 18 anos. Maior de idade. Imputável. Responde pelos seus atos. Responde pelo crime. Se fosse o tempo do crime, a teoria do resultado, esse cidadão aqui iria responder por crime. Nós adotamos a teoria do resultado para sabermos o tempo do crime? Não. Nós adotamos a teoria da atividade. Então, o importante é a idade que ele tem no momento que ele cometeu o crime. Pegou? Então, a questão número 2 está errada. Questão número 3. Questão número 3. Segundo a doutrina, a analogia legal ou legis é aquela em que se aplica ao caso omisso um princípio geral do direito, certo ou errado. Professor, eu não sei o que é analogia legal ou legis, e eu nem sei o que significa um caso omisso ao princípio geral do direito. E aí? Questão número 3. Certo ou errado? O que vem a ser analogia legal? Apagar a luta. Posso apagar aqui, Denis?
Analogia legal, coloca aí, Tereza, é a integração da norma. Segundo, questão número 3, vamos lá, vamos responder. Segundo a doutrina, analogia legal ou legis é aquela que se aplica ao caso omisso a um princípio geral do direito? Eu acho que tá certo. Questão está errada. Por quê? Então vamos descobrir agora por que essa questão está errada. Vamos lá. Segundo a doutrina, analogia legal ou legis é aquela que se aplica a caso omisso de um princípio geral do direito. Quando tem um caso omisso ao princípio geral do direito, eu não posso fazer uma analogia em mala partem. Então, analogia no direito penal nunca em mala partem. E o que é isso, professor? O que é uma analogia em malam partem? Mal é de mal, partem é de parte. A parte aqui é o réu. Então, para o direito penal, você vai fazer uma analogia que vai prejudicar o réu? Isso acontece no direito penal? Não no nosso, né? No maximalismo penal ali, talvez sim. Mas no nosso ordenamento jurídico, nós não usamos analogia em malam partem. Quando é que eu posso fazer uma analogia no nosso ordenamento jurídico? Qual é a possibilidade que a gente pode fazer uma analogia? Apenas em bonum partem. Então a questão, para ela ficar correta, ela teria que falar que em casos omissos podemos fazer uma analogia em bonum partem. Da forma que ficou a questão, ficou uma forma ambígua, ou seja, poderia ser tanto para em malam partem quanto para bonum partem, e isso é vedado. Pegou? Aprendeu? Dúvida, Teresa? Questão número 4. Escrivão da Polícia Federal. Suponha que, no curso de determinado inquérito policial, tenha sido editada nova lei, que então deixou de tipificar o fato objeto da investigação como criminoso. Então o fato ficou o que, Terezinha? Atípico, né? Exatamente. Nesse caso, o inquérito policial deve ser imediatamente encerrado, porquanto se opera a extinção da punibilidade do autor, certo ou errado? Certo, correta a questão. Correta a questão. O que aconteceu aqui foi o famoso abolício crimes. Abolício crimes. Abolição de um crime. Ou seja, veio uma lei e falou que aquele crime não é mais crime. Aquela conduta, aquele comportamento, aquele fato típico agora é um fato atípico. Beleza, doutor? E como é que está o sono? Nem me fala. Nem me fala. Nossa
Trabalhou muito essa noite? 6 horas da manhã cheguei em casa. Nossa, na hora que eu acordei. Ué. Então, vamos lá. Questão número 5. Outra questão de escrivão da Polícia Federal. Questão número 5. É a última questão desse bloco nosso aqui. Vamos lá. Questão número 5. A contagem do prazo para efeito de decadência, causa extintiva da punibilidade, obedece os critérios processuais penais, computando-se o dia do começo. Todavia, se este recair em domingos ou feriados, o início do prazo será o início do prazo será o dia útil imediatamente subsequente, certo ou errado? E aí? Vamos ler de novo? A contagem do prazo para efeito de decadência, causa extintiva da punibilidade, obedece aos critérios processuais penais. Sublinha para mim, processuais penais. Computando-se o dia do começo. Sublinha dia do começo. Primeira coisa que nós vamos conversar aqui. Prazo processual penal. O primeiro dia é o dia do começo? É hoje? Senhor, não sei. Estou em dúvida. Prazo processual penal. O primeiro dia é amanhã. É o primeiro dia subsequente. É o dia após. Então coloquem prazo processual penal. Não começa a contar o prazo. Não começa a contar os dias como o primeiro sendo hoje. Prazo processual penal, o primeiro dia é amanhã. Então entenda. Prazo processual penal, o primeiro dia é amanhã. Direito penal é diferente. Direito penal, o primeiro dia é hoje. Coloque aí. Para direito penal, o primeiro dia é hoje. Para o processo penal, o primeiro dia é amanhã. Então entenda, Terezinha. Prazo de direito penal. Eu vou contar o prazo que eu estou preso. Prazo de direito penal. Vou contar o prazo que eu estou preso. Eu fui preso hoje às 23 horas. Fiquei 1 hora só preso. Fiquei só 1 hora preso. Quanto eu fiquei quanto tempo preso? Um dia. Um dia. Pegou? Pegou aí, Teresa? Então, se eu sou criminoso e eu tenho que me entregar na polícia, é recomendável eu chegar lá de manhã ou eu chegar à noite? Você, como criminoso, você tem que se entregar para a polícia. É melhor você se entregar de manhã ou à noite? À noite, porque você fica menos tempo preso. Porque se você chegar de dia, você vai ficar o dia todo. Você chegou lá à noite, igual 11 horas da noite, você ficou só 1 hora preso, contou como um dia. Pegou aí o bizu? Beleza? Então vamos responder essa questão. Trago o gabarito no próximo.